dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo ou ouvindo esse podcast. Estamos começando agora mais um episódio do RH que Transforma. Quem está falando aqui é a Gabriela Guidara. Estou aqui no Alicerce como diretora de parcerias e hoje com um convidado ilustre. Para quem não está me vendo, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, olhos azuis, tô com um brinquinho de perolinha e uma camisa branca. E hoje, e aqui atrás tem um fundo de uma imagem dos desenhos dos alunos do Alicerce, em laranja. Eu estou aqui hoje com um convidado super especial, que é o Cristiano Borges. Ele é gerente sênior de cultura, inclusão e engajamento do Grupo Amil. Ele tem mais de 18 anos de experiência como profissional da área de RH, sendo 13 anos em cargos de liderança e atua em grandes empresas do setor de serviços, call center, transporte e saúde. Então, passo a palavra para o Cris. Muito obrigada por ter topado essa gravação, de dividir um pouquinho da sua história, da sua trajetória e dos seus aprendizados com a sua experiência. Obrigada, Cris. Olá, Gabriela. Olá, pessoal. Eu sou Cristiano Borges, mas podem me chamar de Cris. Eu vou fazer minha autodescrição para que mais pessoas possam ter acesso à minha imagem. Eu sou um homem branco, carioca, eu tenho olhos castanhos, cabelos e barbas bastante grisalhos, meu cabelo é quase branco. Hoje eu estou usando um óculos de armação redonda na cor marrom e estou usando uma camisa azul escura. Atrás de mim, uma parede branca, porque nesse momento eu estou na minha casa. E eu estou muito animado para esse papo e obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Então, Cris, vamos começar com você se apresentando um pouco, contando um pouco da sua história, da sua trajetória de carreira, o que você achar que faz sentido dividir aqui com o pessoal que está ouvindo e assistindo a gente. Muito legal. Nesses 18 anos de experiência que você comentou, eu comecei na área de desenvolvimento, DHO, fiquei lá por 7 anos. Atuei como business partner, ou parceiro de negócios, por mais de 10 anos. E atualmente, tem mais ou menos 1 ano e 8 meses, eu estou liderando o time de cultura, inclusão e engajamento aqui no Grupo Amil. E eu cheguei no RH através de um processo de recrutamento interno. Eu entrei numa empresa de contact center, o nome da empresa é Contacts. Eu fui operador de call center, fui da área de qualidade e descobri que eu gostava de falar com pessoas e que era interessante compartilhar conhecimento. E me inscrevi para um processo de recrutamento interno e eu comecei no RH como instrutor. É, e naquela época eu já estudava administração, eu me apaixonei pelo mundo do RH, me apaixonei pela área de desenvolvimento, e naquela época eu já imaginava que eu ia seguir essa carreira, não imaginava o quanto que eu ia me desenvolver nela, mas eu sabia que independente de quanto eu fosse ganhar, era isso que eu queria fazer o resto da minha vida. E assim foi. Eu entrei como instrutor, me tornei analista da filial, depois fui para a matriz, assumi uma posição de liderança, e depois eu comecei a buscar outros caminhos. Eu sempre gostei de estudar sobre tendência, eu gosto de estudar sobre futuros, e eu entendia que para eu continuar me desenvolvendo na carreira, seria importante que eu tivesse uma outra atuação em algum outro subsistema de RH, ou me tornar uma pessoa generalista. Foi quando eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo para o GRU Airport, que é o Aeroporto Internacional de Guarulhos, e eu tive a oportunidade de ter minha primeira experiência como business partner. Foi um grande desafio. Mudança de cidade, mudança de segmento e mudança de atividade. Foi um momento de muito aprendizado. Eu tive a oportunidade de conhecer outros subsistemas de RH naquele momento, atuando como BP, e fiquei no aeroporto por quase 6 anos. Cheguei no Grupo Amil, que antes era o United Health Group, ou HG, em 2018, como business partner para a área de atendimento. E nessa jornada de quase 6 anos e meio, eu tive a oportunidade de ser business partner de várias áreas de negócio, áreas corporativas, como área financeira, área de tecnologia. E no final de 2022, eu tive a oportunidade de ser convidado para assumir a área de cultura, inclusão e diversidade, que já era uma área que eu tinha muito interesse. Logo que eu cheguei em 2018 na companhia, eu tive a oportunidade de conhecer essa área da forma séria e direta que a empresa atuava nesse segmento e nessa área.
E eu já estudava desde então sobre a área de inclusão e foi um desafio gostoso de assumir e continuar liderando essa área, que aí estou quase seguindo para os 2 anos nela. Esse é um pouquinho da minha trajetória. Eu sou muito feliz de fazer aquilo que eu amo. Ai, Cris, que bacana ouvir um pouquinho mais da sua história. E aí, conta então pra gente um pouquinho também da história do Grupo Amil e um pouco de como que funciona a área de RH. Legal. O Grupo Amil tem 46 anos, acabou de completar 46 anos, começou a história de uma empresa carioca, uma empresa 100% brasileira. Em 2012, ela foi vendida para um grupo americano chamado United Health Group, o HG. E eu entrei na época da OHG já. A OHG ficou por 12 anos liderando essa companhia, até que em fevereiro desse ano ela vendeu as operações no Brasil para um investidor brasileiro. E a empresa, desde então, passa a voltar a ser uma empresa brasileira novamente. Somos 35 mil pessoas em todo o país, uma empresa de 75% feminina, e voltamos a ser uma empresa 100% brasileira. E a área do RH, ela vem evoluindo com a empresa desde então, né? As áreas especialistas e as pessoas que atuam como business partner, todas as nossas unidades têm uma pessoa parceira do negócio que é focada para atender as necessidades daquela unidade do negócio. Vem acompanhando, né, as tendências, as atualizações e as necessidades do negócio e ampliando cada vez mais o diálogo com todas as pessoas que se relacionam com a gente, sejam pessoas candidatas, colaboradoras ou clientes, nos diferentes canais que a gente tem. Então, a empresa ela vive olhando para o futuro para poder atuar melhor cada vez mais e servir melhor as pessoas no presente. Perfeito. Que bacana, essa novidade é recente até, né? Super. Da empresa virar 100%, voltar a ser 100% brasileira. E, Cris, divide com a gente um pouco diante do que você tem visto hoje pelo papel de cultura, inclusão, engajamento. Quais você enxerga serem os grandes desafios, assim, na área de diversidade, de inclusão, enfim, de equidade? Como que você enxerga os grandes percalços, assim, dessa trajetória, Legal. dessa Eu tenho- jornada, né? Dessa jornada, verdade. É uma jornada que precisa ser olhada dia a dia. Existe uma transição importante a ser feita, que é a migração entre o que é sensibilização e o que é a inclusão na prática. Porque é uma jornada que já vem sendo trabalhada há algum tempo, ganhou um ápice no ano de 2022 e a gente vem tendo acesso a algumas reportagens, notícias e pesquisas sobre o desengajamento de algumas empresas com essa área. Recentemente, se eu não me engano, essa semana, essa é uma matéria da Microsoft, que ela terminou com a área de inclusão e isso é um ponto preocupante, porque é importante você ter ações intencionais. Eu gosto muito de trazer um tema que é da religiosidade, né? Que a gente que trabalha com inclusão e diversidade, a gente prega muito para convertidos, né? E eu gosto de usar espaços como esse que a gente está aqui agora, Gabriela, para poder falar e para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, que nunca têm ouvido sobre o tema, como é que eu posso chamar a atenção dela para que ela possa conhecer um pouco mais? E de que não é uma área ou uma temática somente social, é um tema que traz diferencial competitivo para a empresa, para produtos e serviços. Então, quando a gente toma ciência sobre, e eu vou trazer sobre a população brasileira, sobre como é composta a nossa população brasileira, qual é o censo da população brasileira, como é composta a nossa sociedade, existe um exercício de você fazer o equilíbrio daquilo que existe entre a população brasileira em percentual, de acordo com cada pilar ou com a diversidade que é posta, né? Somos todos diferentes. E como a gente pode, através de políticas afirmativas, trazer a equidade para que, de fato, a gente faça inclusão, que é fazer com que todo mundo faça parte, que todo mundo esteja dentro. Então, assim, o principal desafio, né, ele vai até um passo antes de falar sobre inclusão, que é garantir uma agenda positiva sobre a inclusão, né? Fazer com que a liderança entenda que não é uma agenda somente da empresa ou do RH, e que possa gostar e cuidar das pessoas. Né? Tem uma frase super conhecida do autor do livro O Lado Difícil das Situações Difíceis, que ele fala o seguinte: cuide das pessoas, dos produtos e dos lucros, nessa ordem.
E em muitos momentos, a liderança esquece de cuidar das pessoas, se importa em cuidar do lucro e do produto, mas esquece um pouco de olhar para as pessoas, que são as pessoas que vão fazer esse processo. Então, eu convido as pessoas a olharem um pouco para a agenda e entenderem que ter as pessoas que fazem parte da população dentro da empresa é fazer com que mais pessoas diferentes possam trabalhar no desenvolvimento de produtos e serviços que a população vai utilizar. Então, não dá para a gente falar que eu tenho produtos e serviços que atendem a diferença que existe na população brasileira se eu não tenho essas pessoas dentro. Então, esse seria o primeiro passo para a gente poder olhar e refletir. O segundo passo seria criar uma rotina crescente de ações afirmativas para a inclusão e manter esse equilíbrio da população brasileira que eu comentei com você. Então, por exemplo, 51% da população brasileira é feminina e 56% da população brasileira é negra. E esse percentual ele faz parte hoje das posições de liderança. Quando a gente olha para posições de liderança dentro das empresas, a gente tem mais de 50% da população composta por mulheres e por pessoas negras. E aí, de novo, convido quem está aqui ouvindo a gente, né? Olha para o teu time. Você pode não ter nenhuma ferramenta super especial de análise de dados, mas tem um teste que é super simples, que é o do pescoço. Olha para o seu time e percebe se o teu time é composto por pessoas diversas, de acordo com o que existe a população brasileira. Porque se não for, você tem uma possibilidade grandiosa na próxima vaga que você abrir, no próximo processo seletivo que você for ter no seu time, de chamar teu RH de forma ativa, caso o seu RH ainda não trabalhe a inclusão, e convidar o RH a te oferecer uma vaga afirmativa ou de oferecer um shortlist, né, que são aquelas pessoas candidatas no final do processo, e que atendam ao grupo de pessoas minorizadas, né, que não estão representados dentro da companhia. E um terceiro ponto, e não menos importante, que sai um pouco da liderança, né, porque quando a gente fala de inclusão, a gente sempre atribui para a empresa ou para a liderança, né? Nós, seres humanos, gostamos de terceirizar responsabilidades e problemas. Então, assim, o que que e aí o convite de novo para quem está aqui acompanhando a gente, você não é líder, você está dentro da empresa, eu pergunto para você, qual é o comportamento que você tem para a inclusão? Quando chega uma pessoa nova na sua empresa que é diferente de você, que tem uma trajetória, uma vivência diferente, o que que você faz? Você convida essa pessoa para almoçar, para tomar um café, você busca conhecer um pouco mais da história dessa pessoa, você se coloca para ajudar essa pessoa, ou simplesmente você ignora? Porque todo mundo que faz parte de um ecossistema ou de um grupo é responsável também pelo processo de inclusão. Tem uma frase famosa, eu não vou lembrar agora quem é que disse, mas que a diversidade é convidar para a festa, a inclusão é chamar para dançar. E aí tem algumas adaptações que são feitas ao longo do tempo, que é inclusive convidar para as pessoas que a gente chama para festa, que a gente chama para dançar, para ter a possibilidade de trocar música, né? E de não só tocar música que já existe. Então, de fato, quanto que a gente se preocupa ou se importa de conhecer novas trajetórias, novas vivências, colocar para dentro e aprender com essas pessoas também que têm experiências e vivências diferentes da nossa. Então, os principais desafios é como a gente traz alguma coisa, um tema que é super abstrato, né? Que é falar de inclusão da diversidade, e trazer para ações práticas do dia a dia. O que a gente, como indivíduo, pode fazer aqui e agora para mudar o cenário que a gente tem e ser agente de transformação durante esse processo. Eu não sei se faz sentido para você. Faz todo sentido, Cris. Assim, quanta informação você trouxe desde desse movimento que eu também vi essa semana, tanto da Microsoft como de outras empresas, principalmente, né? Eu vi uma matéria falando de uma porcentagem de empresas americanas com essa desconstrução das áreas de diversidade, enfim, e o quanto eu acho que isso é extremamente preocupante, né? Onde a gente já estava chegando num lugar assim, né, de entendimento de que olhar para a diversidade não está totalmente ligado a essa boa ação. O quanto Exatamente. já se foi comprovado que empresas que olham para, que são mais diversas, que trazem a diversidade para dentro mesmo da organização, como questão de cultura organizacional, acabam tendo uma lucratividade maior, né? Então a gente não está nem só falando de seremos
pessoas boas, né? Mas a Sim. gente também está olhando para o negócio, né? Então, E é, diferencial também de consumo. Tem uma pesquisa recente que foi encomendada pela B3, se eu não me engano, é Locomotivas, criou essa pesquisa, está disponível na web para pesquisar, o quanto que ações de diversidade nas empresas geram fator diferencial competitivo no momento da compra para consumidores. Então, as pessoas que consomem os produtos hoje, elas querem saber qual é a responsabilidade social dessa empresa e o quanto que ela investe em inclusão. Então, a gente não está dizendo somente que é um fator social, é um diferencial competitivo para o negócio e já tem estudos que comprovam que também pode ser um fator decisório para as pessoas que consomem no momento da compra. Então, ao invés de escolher um produto que é fabricado por uma empresa que não investe em ação social ou em diversidade dentro da sua empresa, para empresas que são a favor ou que têm investimento para esse fator. Então, é diferencial competitivo. E não sou eu que estou dizendo, não. Está disponível na web várias pesquisas que comprovam sobre o tema. perfeito. Tanto na decisão de compra do B2C, né, do consumidor final, mas do mercado, né? Fornecedores que estão promovendo essa seleção dos seus stakeholders através também desse motivador de o que que você tem feito sobre impacto sobre a agenda Exato. E na ESG. manutenção da própria empresa, porque as empresas que não começaram a trabalhar sobre o tema, Gabriela, assim, elas estão já fadadas a ter escassez de talento. As Sim. novas gerações, elas querem se sentir representadas. As pessoas querem sentir que elas podem ser elas mesmas no trabalho. Quem que está nos acompanhando aqui? Você não gosta de ser você mesmo no trabalho? Você não gosta de ter as suas características, a sua origem respeitada, a sua história respeitada? Então, atuar com inclusão é também ter um fator de competitivo. As pessoas que candidatam, que buscam as empresas, elas querem saber o que que a empresa faz sobre a inclusão, como é o ambiente de trabalho, se ela pode ser ela mesma, se ela vai poder levar toda a trajetória que ela tem em sua história sem ter que se esconder dentro da companhia ou não ter as mesmas oportunidades que outras pessoas. Então, trabalhar e falar de inclusão hoje não é uma agenda somente para discutir ou fazer ação social, ou como muita gente que nunca ouviu falar sobre o tema, como mimimi, mas sim de trazer diferencial competitivo. Não é possível que um grupo de pessoas que possuem as mesmas características e as mesmas vivências sejam capazes de criar produtos e serviços e um ambiente seguro psicologicamente para todas as pessoas se elas não conhecem os percalços ou as vivências que cada pessoa, de acordo com a sua origem, possui. Então, é um tema que em muitos momentos as pessoas falam assim, não, mas não é possível. E eu me coloco à disposição para a gente continuar trocando essa ideia, porque de fato é um tema que faz parte da agenda de todas as pessoas, não somente das lideranças ou somente do RH, mas de todas as pessoas que querem evoluir na sua trajetória e na carreira, elas precisam compreender um pouco sobre como a diversidade e a inclusão pode ser usada como fator competitivo. Perfeito, perfeito, Cris. Eu ia justamente trazer esse ponto de vista do quanto pessoas diferentes têm ponto de vistas diferentes e compõem, né, ideias para um produto final diferenciado do que se a gente tiver pessoas da mesma cor sentadas na mesma mesa pensando. Enfim, você trouxe de uma forma muito perfeita essa ideia. Cris, queria saber qual que é a sua visão, né? Qual que é a sua relação com a educação e o seu olhar para o desenvolvimento humano dentro das organizações, assim, esse desenvolvimento do indivíduo, né? A importância da educação dentro das organizações. Qual que é o seu olhar e sua opinião sobre isso? Interessante, assim, a educação ela mudou a minha vida, né? As pessoas hoje veem você assumindo uma posição de liderança numa grande empresa e não conhecem a tua trajetória, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer a minha graduação com o apoio da minha família e de depois fazer uma pós-graduação e poder ter acesso à educação é um diferencial. Nem todas as pessoas têm o acesso. E a educação, ela faz diferença na vida das pessoas. E a empresa tem uma parcela de corresponsabilidade. Tem muitas pessoas que complementam o seu desenvolvimento dentro das organizações. E eu tive possibilidade ou a sorte, a gente pode dizer assim, de encontrar lideranças que me deram oportunidade de exercitar aquilo que eu aprendi, de me dar espaço para aquilo que eu pude fazer. E eu sempre comento isso, né? Eu não seria um profissional que eu sou hoje se eu não tivesse tido a oportunidade de ter várias lideranças que passaram pela minha carreira e que me deram oportunidade
de exercitar aquilo que eu aprendi e um espaço dentro das organizações por qual eu passei para poder mostrar atividades e o trabalho. E o RH, ele mudou a minha vida. Entrar na posição do RH é uma possibilidade de ter acesso à educação. Uma das primeiras possibilidades que eu tive dentro do RH foi trabalhar na área de desenvolvimento. Eu estudei muito e comecei a perceber que tudo aquilo que você lê hoje, ele está defasado daqui a uma semana. E manter-se atualizado de acordo com as disponibilidades que você tem, né? Hoje, com a web, além de livros, artigos, você tem acesso a podcasts como esse que a gente está fazendo hoje, você tem acesso a webinars, a eventos, e que não necessariamente você precisa investir dinheiro para isso, você tem acesso a muito conhecimento gratuito. Então, assim, primeiro eu percebo quanto que a educação mudou e continua mudando a minha vida. Porque a todo momento que eu não sei de algo, eu tento buscar saber. Ou buscar alguém que conheça e possa me ajudar na trajetória. Hoje, o pouco que eu conheço de inclusão foi através de ouvir outras pessoas que já estavam nessa jornada há mais tempo e de ouvir diversas narrativas que são diferentes da minha, para poder compor essa vivência que eu tenho. Então, a educação ela faz parte de um processo importante na minha vida e dentro das organizações que eu passei, eu tive a oportunidade de, seja através da agenda do treinamento corporativo ou dos treinamentos que eu tive acesso, de poder incrementar essa formação formal que eu busquei fora das organizações. E como liderança, eu busco incentivar que as pessoas que trabalham comigo possam não deixar de estudar, não deixar de buscar conhecimento. E eu falo que hoje você pode conhecer diversas fontes. Uma conversa como essa nossa, vai acontecer uma troca de conhecimento. E como líder dentro da área de recursos humanos, eu tive a oportunidade de, trabalhando através das áreas de desenvolvimento, ou como parceiro de negócio como o BP, e agora como área de inclusão, de também fornecer, através de soluções formais ou informais, processos de mudança e conhecimento. Porque, dado o momento que alguém precisa falar com você sobre algum tema, e você disponibiliza o tempo para ela, para ouvi-la, e através do discurso dela, trazer algumas oportunidades de cenários para que ela possa tomar decisão para a vida dela, em muitos momentos, você pode contribuir positivamente para a vida de uma pessoa na jornada. Então, eu vejo que a educação formal tem um papel significativo na vida e na jornada das pessoas, e a solução corporativa, ela contribui com isso. Trazendo um parêntese no pilar de inclusão, existem alguns estudos que comprovam, por exemplo, para a população LGBTQIA+, que muitas pessoas saem do armário dentro das empresas antes de abrir para suas famílias. Então, quando a gente olha a oportunidade que a gente tem de criar um ambiente de educação, de gestão do conhecimento, proporcionando que as pessoas possam se desenvolver na sua carreira e na sua vida. Porque tem muita coisa que você aprende na empresa que você leva para casa. Eu costumo dizer que todo diálogo que a gente tem é com uma pedrinha no lago. A pessoa ela precisa continuar debatendo e dialogando aquilo, mesmo depois que o treinamento acaba, que a reunião acaba, porque ela leva essa discussão para casa e ela acaba, através da empresa, mudando os ambientes que ela faz parte, seja na escola, na sociedade, na igreja. E isso faz parte de uma solução importante de educação. E eu sempre que estou perto de alguém, eu me lembro um pouco de uma frase que faz muito importância para mim, que é de Madre Teresa de Calcutá, que diz o seguinte, né, que a gente não deveria permitir que alguém saísse da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Então, eu costumo dizer que assim, sempre que alguém precisa falar comigo, hoje no meu papel de RH, às vezes eu não estou num dia muito positivo, mas aquela conversa com a pessoa, de perceber que ela entrou na conversa comigo de uma forma que ela vai sair dali de uma forma melhor e podendo impulsionar a vida dela e a carreira dela, isso faz muito sentido para mim. E fora das organizações, Gabi, o desenvolvimento, eu busco fazer trabalhos voluntários que possa contribuir com isso. Eu sei muito bem que se no futuro, quando eu estiver aposentado e eu não for trabalhar mais no mundo corporativo, eu quero que o desenvolvimento faça parte da minha vida para que eu possa contribuir com outras trajetórias. E hoje eu faço parte de alguns programas de voluntariado para mentoria.
E estou em dois deles que são muito legais. Um deles se chama Aceleradora de Carreiras, que é do Grupo Mulheres do Brasil, e o outro é o Nós por Elas do IVG. E atuar como pessoa voluntária num processo de mentoria, e nesses dois segmentos para mulheres, é muito interessante porque, da mesma forma que eu contribuo com a minha jornada para que outras pessoas possam se inspirar e trazer esses aprendizados para as jornadas delas, eu me mantenho atualizado e também aprendo muito com essas jornadas e com essas vivências. Então, a troca de conhecimento ela é muito importante, tanto para quem doa espaço, para quem recebe. Perfeito. Nossa, Cris, que maravilha. Quantas referências você vem trazendo assim nessa conversa que eu queria estar anotando, sabe assim? Mas depois eu vou ouvir de novo quando o podcast sair para tomar nota, porque é para levar para a vida mesmo. E vejo mesmo esse movimento das organizações se tornando escolas também, né? Tanto Sim. da composição do profissional, mas também trazendo essa capacitação para a vida do indivíduo, né? E as pessoas elas costumam dizer que elas não têm tempo, né? Então, assim, eu acredito que ninguém tem uma agenda tão densa que não tenha tempo para tomar um café, que não tenha tempo para ouvir uma necessidade e compartilhar um pouco daquilo que aprendeu. Então, acho que é uma forma de você devolver para a sociedade algo que você conquistou e que você teve acesso, né? Então, eu vejo. Eu só não faço mais trabalho voluntário que não cabe na agenda, mas sempre eu fico naquela questão que é muito interessante, o quanto que a gente aprende quando a gente doa. Total. É verdade, tem toda a razão. E Cris, dentro da sua trajetória, quais que você enxerga serem os principais desafios na agenda de diversidade e inclusão, na agenda de business partner, né? Eu acho que vão ter vertentes que se conversam, né? Quais são os grandes desafios dessa trajetória? Os principais desafios que eu tive na minha carreira foram aqueles que me geraram maior necessidade de conhecimento e mudança, né? Eu diria que talvez quando eu me mudei para São Paulo, para vir para uma cidade nova, longe da família, para assumir uma atividade diferente, né? Quando eu vim para cá, eu estava 10 anos na empresa anterior, então assim, pedi demissão para me mudar para uma cidade nova, para fazer uma função diferente, um segmento diferente. E foi muito difícil, né? Hoje a gente talvez não sinta, mas quando eu me remeto para aquele momento, foi muito difícil, porque você sai completamente da sua zona de conforto, né? Uhum. E não foi diferente, por exemplo, num movimento mais recente, quando recentemente eu assumi algumas agendas, como marca empregadora, experiência e voluntariado. E eu percebo que nesses momentos de mudança, né, e para quem estiver acompanhando a gente aqui, toda vez que a gente está num movimento que tira a gente da zona de conforto, a gente pode ter dois tipos de reação, né? Impulsionar para a gente superar aquele desafio ou recuar e desistir. E eu acredito que o que me ajudou e continua me ajudando nesse processo de superar desafios, eu acho que o ponto aqui é que, independente da agenda que você tenha, você vai se deparar com um momento de mudança, visto que o mundo muda cada vez mais rápido e você precisa estar antenado que toda hora surge um conceito diferente. Mas o primeiro ponto, eu creio que eu aprendi muito em me disponibilizar ou me permitir ser vulnerável. Então, demonstrar vulnerabilidade, que eu acho que era um ponto que eu não tinha lá no passado. Então, assim, eu não tenho problema de dizer que eu não sei. Eu ainda não sei, preciso de um tempo para pesquisar e estudar. Então, assim, demonstrar vulnerabilidade de que eu não sei e de que eu posso dizer isso para as pessoas que trabalham comigo, seja liderança, sejam colegas, sejam pessoas do meu time, e ter a oportunidade de aprender com elas, e ter interesse de aprender, porque é possível que a gente possa aprender de acordo com todas as ferramentas que eu comentei que existem disponíveis, incluindo a troca de gente que já está atuando nessa posição, nesse segmento há mais tempo. Eu também gosto muito de seguir outras pessoas que pensam diferente de mim, né? Então, assim, toda vez que eu quero conhecer opiniões diferentes ou ter acesso a narrativas diferentes, porque eu nunca gosto de trazer uma afirmativa ou uma razão absoluta. Eu tenho uma narrativa sobre como eu vejo a vida, os desafios e o futuro. Essa é a minha narrativa, de acordo com o que eu li, pessoas que eu sigo e coisas que eu acredito. Mas eu gosto muito de seguir pessoas que têm referências diferentes da minha, experiências diferentes da minha, e sempre convido, quando eu tenho oportunidade,
para questionar quem são as pessoas que a gente lê, que a gente segue. E geralmente são pessoas parecidas com a nossa. A primeira vez que me fizeram essa pergunta e eu fui olhar os livros que eu li, os artigos que eu seguia, pessoas que eu seguia no Instagram, no LinkedIn, elas tinham experiências parecidas com a minha. E aí existe um desafio maior de você começar a ouvir novas narrativas, novas experiências, e a gente começar a aprender um pouco com outras vivências. Então, o processo de aprendizado é um processo inicial de disponibilidade, de reconhecimento vulnerável de que você não sabe, disponibilidade para você entender que você pode incluir algo mais no seu repertório, e o compartilhamento. Depois que você aprende e que você sabe que você já sabe, como que aquilo vira na sua rotina até que você esqueça que você sabe e você faça de forma constante. Então, em todos os momentos que eu tive oportunidade, eu sempre busquei ter esses três aspectos. Eu incentivo muitas pessoas que estão ao meu redor de também terem a oportunidade de se sentirem vulneráveis, de buscar conhecimento e de compartilhar sempre que possível, porque toda vez que você vai compartilhar algo que você sabe, você acaba aprendendo mais e daqui a pouco isso vira rotina. Então, eu vejo que nessa minha trajetória, o desafio é sempre buscar aprender e nunca é tarde para você conhecer algo novo. E eu coloco isso como uma jornada contínua. Nem sempre é fácil, mas é possível. Cris, achei assim fundamental, principalmente a parte quando você fala sobre essa vulnerabilidade e somada à palavra vulnerabilidade, eu traria a palavra humildade, né, também, da gente entender, se colocar também nesse lugar de aprendiz de muitas coisas, né? A gente não sabe Perfeito. tudo, né? Não aprendemos e entendemos tudo, e o quanto mais humilde, eu enxergo, né, que quanto mais humilde a gente for, mais a gente cresce, né? Mais as trocas elas são frutíferas e engrandecedoras. Então, e tanto a humildade com os seus pares, com os seus gestores, né, com quem tem mais experiência que você, mas também pelos seus liderados, né, o quanto a gente não aprende com os nossos. Eu, assim, aliás, sou apaixonada pelo meu time do Alicerce, cada um de um lugar do nosso país. E o quanto isso soma para nossa construção diária e o quanto eu aprendo com eles assim no dia a dia e não tenho a menor vergonha de falar. E percebo o quanto isso transforma a nossa dinâmica de trabalho, sabe? É genial, porque a gente não tem todas as respostas. Então, quando você dá a oportunidade de perguntar para as pessoas do seu time: olha, eu não sei como faz isso, qual a sua sugestão? Possivelmente pode vir uma sugestão ou duas muito melhores do que a que você teria. E você acaba aprendendo com esse processo. Então, não é uma jornada fácil, porque a gente cresce aprendendo a seguir regras e padrões. Mas a gente pode quebrar essas regras e padrões quando a gente decide pensar um pouco diferente. E essa é uma dica muito interessante. Foi um Bom, bom ponto que você trouxe da humildade. e você já trouxe o nosso fechamento também, é assim, eu acho que a gravação, oh, a gravação não, o episódio inteiro já trouxe muito isso, muitas dicas, né? Inclusive de livro, enfim. Mas queria que você deixasse aqui, para quem está ouvindo ou assistindo, quais são as dicas de para a gente promover um RH mais humanizado, né? Mais centrado nesse indivíduo que está compondo a empresa, né? Legal. O primeiro ponto é gostar de pessoas, né? Tem que gostar de gente. É importante ouvir as pessoas, tanto em modelos formais quanto no modelos informais. Quando alguém vai te dar um feedback sobre alguma atitude sua, enquanto parte do RH ou como liderança, é se colocar numa posição de ouvir. Não adianta a gente achar que a gente faz tudo certo e tudo maravilhoso e que a gente não possa melhorar. O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para o futuro. E manter essa relação de constante ciclo de retroalimentação é um primeiro ponto. Parece simples, e é simples, mas não é usualmente utilizado. Então, manter essa relação e o canal aberto para que quando alguém chegue em você, e aí eu estou falando aqui com o meu chapéu de RH e meu chapéu de liderança, que você se coloque num processo muito bem trazido, como você falou, da humildade e ouvir. Então, esse é o primeiro ponto. É, em liderança, peçam feedbacks para os seus times, né? Assim,
é um ponto importante porque a gente às vezes aprende muito a dar feedback, mas a gente não aprende a ouvir e a pedir feedback. E é importante a gente pedir feedback para as pessoas que estão relacionadas com a gente, não só a nossa liderança, como as pessoas do nosso time, que estão ali no nosso dia a dia e que em muitos momentos podem trazer elementos muito importantes que você até então não tinha conhecimento. E dado o momento que você passa a ter conhecimento de alguma característica, seja impulsionadora ou seja limitadora, você tem a oportunidade de trabalhar nisso. E como RH é o mesmo ponto, né? Se você não consegue ouvir as pessoas, como você consegue trazer um ambiente melhor e mais seguro, e o nome pode ser humanizado, mas assim, que as pessoas realmente se sintam num ambiente adequado para elas estarem compartilhando o dia a dia delas. E é importante dedicar uma agenda positiva de pessoas. Eu trago isso como um ponto para todas as lideranças, que assim, não adianta você não ter um momento para você fazer as reuniões individuais com as pessoas do seu time, as reuniões de time para você alinhar os processos, para você ter uma agenda positiva onde você entra com a receita como uma oportunidade, você entra com um lucro como oportunidade, mas você também entra com o desenvolvimento dessas pessoas. Porque, dado o momento que você escuta os interesses de carreira que cada pessoa tem, e ela entende que isso é importante também para você, ela entende que ali ela tem uma oportunidade não só de realizar as atividades da qual ela foi contratada, mas também de ter a oportunidade de ter ambientes onde ela possa se desenvolver. E essa troca, ela é muito importante, porque a minha trajetória, e como indivíduo e como líder, ela serve para mim, porque eu tive interesses de carreira, eu queria chegar em alguns locais. Mas nem todo mundo quer ter a mesma trajetória do que eu. Então, se eu for ter uma relação com base somente na minha experiência, possivelmente eu não vou agradar a todas as pessoas. Então, é importante saber com as pessoas que estão se relacionando comigo, aonde elas querem chegar, quais são os objetivos que elas têm. E com isso você fazer essa troca, né, de ela fazer as atividades que ela foi contratada, porque isso é um processo natural do processo de relação empregado-empregador, mas que dentro dessa atividade ela tem a oportunidade de exercitar ou experimentar algumas atividades, algumas oportunidades dentro daquilo que ela quer atingir lá no futuro. E manter essa. E uma outra dica é para que as lideranças mantenham essa jornada constante do conhecimento e da troca, para não ficarem estagnadas num processo que não existe mais ou num mundo que não existe mais. Então, que se conecte de alguma forma, né? Quando eu converso isso com algumas lideranças, as pessoas falam: ah, não gosto de ler, eu não gosto de. Tá bom, vai ouvir, tem audiobook. Hoje você tem tantas oportunidades, né? Crie espaços na sua rotina para que você se mantenha atualizado, que você se mantenha próximo do público que você quer atingir. Então, se você começar a olhar a vida e a perspectiva de uma outra forma, entender que existem muitas possibilidades de seres humanos e de pessoas, e você começar a ouvir essas que estão mais próximas de você, talvez você consiga atingir um público muito maior. E além desse podcast que a gente está participando, né, que é o RH que Transforma, tem alguns que eu tenho ouvido recentemente e que tem me gerado muitas reflexões positivas. Não é simples ou não rotineiro, Gabriela, eu chegar no meu time e falar, eu ouvi um podcast hoje e eu tive essa ideia, vamos colocar isso no nosso dia a dia? E tem dois que eu tenho ouvido recentemente, além do RH que Transforma, que é o Vabocast e Descompressão Corporativa. Tem me dado insights e ideias geniais e que eu posso usar no meu dia a dia, e é uma forma de eu me manter atualizado sobre o mundo e, com isso, conhecer as perspectivas de outras pessoas e buscar ser uma liderança cada vez melhor e uma pessoa que atua no RH e que contribua para que esse RH seja cada vez melhor também. Nossa, adorei as dicas, anotei aqui, já vou querer ouvir. Sou super do podcast. Eu também. Nossa, adorei as dicas. E você também me trouxe esse olhar do pedido do nosso feedback, né? Como líder. Sim, O é que precisa importantíssimo. melhorar, né? E aí você sugere de alguma forma, Cris, pensando, né, a gente é importante a gente ter o nosso individual, um a um, que aqui no meu time a gente chama de papo de confiança, Legal. onde a gente faz essa passada de como que foi ou a quinzena ou o mês, dependendo da agenda, mas a princípio é para ser quinzenal, mas às vezes a gente, né, com o dia, com a rotina, a gente às vezes precisa.
esperar um pouquinho para fazer, mas não passa de mensal. Mas aí é nessas conversas que você sugere que a gente já peça esse feedback, esse retorno, ou tem um outro caminho, seja por Legal. escrito? O que que você sugere? Hoje em dia, eu tenho uma recorrência com o meu time semanal, mais para uma relação mais de atividade, tarefa, e a gente reserva uma agenda que pode ser trimestral, e eu acho que você pode entender como isso se adequa na tua agenda de rotina de gestão, e que eu chamo de conversa de carreira, né? Então, assim, eu começo perguntando quais são os objetivos de carreira da pessoa, onde ela quer chegar, e nem todo mundo tem essa resposta rápida. Sim. Algumas pessoas já sabem onde querem chegar e eu já tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas que a gente levou um ano para ela poder definir qual seria o próximo passo de carreira. E você pode também, nesse momento, eu costumo fazer três perguntas. Onde você quer chegar? Perguntar da pessoa o que que ela já tem na bagagem que ela entende que vai chegar nesse lugar e perguntar para ela o que que ela entende que falta. E no segundo ponto é o que que eu posso fazer para contribuir para esse processo ou o que eu estou fazendo e que não está contribuindo com esse processo. E tem uma metodologia que é super simples e que eu gosto bastante, que são os 3 Cs. E eu pergunto para as pessoas do meu time: o que que você acha que eu tenho que continuar a fazer, que eu tenho que começar a fazer e que eu tenho que cessar? E eu fico super aberto de ouvir e aprendi ao longo da minha trajetória que ouvir feedback e receber feedback é um exercício. E eu escuto, e independente se eu concorde ou não, eu agradeço, e depois eu vou refletir. E na grande parte da trajetória, Gabi, assim, o que a gente escuta é que inicialmente a gente fala assim, não, isso não faz sentido. Quando a gente vai refletindo, será que aquilo que a pessoa trouxe fez sentido? Geralmente faz. E às vezes são comportamentos que você pode transformar e que vai transformar uma relação no que é bom e ainda melhor. Então, geralmente eu faço nessas conversas de carreira e elas são trimestrais e têm o objetivo de contribuir também de alguma forma para a jornada de desenvolvimento das pessoas. E eu sou suspeito de falar, mas feedback para mim é uma das ferramentas mais poderosas que tem num processo de desenvolvimento. Então, se eu acredito que ela é tão poderosa, por que que eu não posso usar ela também para o meu desenvolvimento através das pessoas que estão no meu time, que estão ali no dia a dia e que me conhecem nos melhores momentos e às vezes não nos melhores momentos. E podem criar uma relação de confiança e de segurança psicológica para que essas pessoas possam dizer o que, que elas entendem e percebem do meu comportamento. E eu só vou ganhar, porque dado o momento que eu dou esse espaço e que eu recebo e que eu não uso esse momento para retaliação, a gente amplia essa confiança, que é muito legal a forma como você chama as conversas, para que cada vez mais essa pessoa se sinta confortável de me dar mais feedback. E eu ganho com isso porque eu posso continuar usando o meu processo de desenvolvimento. Então, às vezes a gente olha e fala assim, ah, feedback precisa ser... A gente sempre pensa numa ciência de foguete. E você pode começar simples, com o que você tem, com uma disponibilidade de conversa e ouvir. E tem funcionado muito na minha jornada e eu uso bastante nas relações que eu tenho nos diferentes times que eu tenho a oportunidade de liderar e tem sido positivo. Nossa, achei genial essa metodologia dos 3 Cs. Vou começar a aplicar. E, de novo, né? Humildade para receber feedback, porque também acho que feedback é excelente para qualquer trabalho, para qualquer relacionamento assim de trabalho, e não só de trabalho, né? Vamos combinar, Sim, para a vida sim, para a pessoal. vida. Enfim, moro com o meu parceiro aqui, com o meu atual marido, inclusive. É, né? O que que eu tenho que continuar a fazer, o que que eu posso começar a fazer e o que que eu tenho que parar de fazer, cessar, para a gente continuar com essa relação saudável, né? E eu acho que é um ganha-ganha, porque eu ganho me desenvolvendo, o meu time ganha com eu me desenvolvendo como liderança para eles e o time como um todo, né? A empresa ganha, enfim. Perfeito. Porque a gente tem um time mais saudável, mais confiante, né, mais seguro, com uma segurança psicológica de que o que é sugerido é colocado em prática, né? Enfim. Cris, quero agradecer pelo seu tempo, por essa troca, por tantas experiências compartilhadas. Tenho a sensação que eu saio maior dessa conversa e agradecer quem ficou com a gente até esse final, quem assistiu ou ouviu. Convido quem tiver pitaco, insights que apareceram, opiniões, vai ser super bacana também
construir essa troca também com vocês, com perguntas, opiniões, comentários. Vamos deixar aqui nesse post do LinkedIn também tem as nossas redes sociais. Então, deixo esse espaço aqui aberto para essa troca. Foi um prazer te ouvir, trocar com você, Cris, e espero que todo mundo tenha gostado. E quem quiser deixar opinião aqui embaixo, eu vou amar ouvir. Obrigado pelo convite e quem quiser continuar esse papo, só me seguir lá no LinkedIn e me chamar que a gente continua essa conversa. Muito obrigado, foi incrível. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até Tchau, logo. tchau.